Glória a Deus, aleluia. Uma pergunta que não quer calar. As mulheres já chegaram? E os homens? E os jovens? Então está todo mundo aí? Não é verdade? Mas eu vou perguntar de novo. As mulheres já chegaram? E os homens? E os jovens? Então aplauda o nome do Senhor Jesus mais uma vez, amém? Nesta noite, eu quero pregar algo que muitos já conhecem. Uma palavra que muitos já... Melhora para mim o retorno, está muito agudo, não estou conseguindo concentrar na mensagem. Fresco, né? É que a idade vai chegando, a gente vai ficando mais fresco. Aê, glória a Deus. Você vê que um dedo pode fazer um grande milagre na sua vida hoje à noite. O dedo de Deus é o suficiente para mudar a tua história. Vamos abrir as Sagradas Escrituras no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 7. Mateus capítulo 7, verso 7. Nesta noite eu quero falar de algo que faz parte do meu ministério, faz parte do ministério desta igreja. E sem esses tópicos, com certeza não seríamos quem nós somos, ou não chegaríamos a lugares tão altos como nós já chegamos. Nesta noite eu quero ensinar a vocês 4 níveis de relacionamento com Deus. Diga 4 níveis de relacionamento com Deus. Mas antes de começar, pergunta para esse amado, esse querido aí que está do teu lado: como está o seu relacionamento? Com Deus, com Deus. Esqueci de completar a frase. Pergunta de novo: como está o seu relacionamento com Deus? E o relacionamento de Deus para conosco é muito interessante, porque é um relacionamento de pai para um filho, e de um filho para um pai. Interessante, mas eu fico apaixonado quando começo a entender algumas coisas que a Bíblia Sagrada nos ensina. E o relacionamento de Deus Pai conosco é de um pai para com um filho, e de um filho para com um pai. O relacionamento de Jesus hoje com a sua igreja é de um noivo para com a sua noiva, e a sua noiva para com o seu noivo. O relacionamento hoje com a igreja, com o Espírito Santo, é de um amigo para com o seu amigo, consolador, ajudador, cooperador. Então a Trindade, ela quer, ela deseja, ela anseia por um relacionamento com o ser humano. Então olha para o teu irmão, diga para ele: Deus quer se relacionar com você. Diga: Jesus quer se relacionar com você. Agora mais forte: o Espírito Santo de Deus quer se relacionar com você. A Trindade busca um relacionamento. E quando eu digo relacionamento, é intimidade, é a proximidade, é estar junto, é estar congruentes numa visão, focados em foco, o reino dos céus.
Se o teu relacionamento vai mal com Deus, aqui estão 4 níveis. E eu quero que você se identifique em um desses níveis. Talvez você esteja no primeiro nível, mas não se preocupe, porque quando você chegar no 4º nível, a glória de Deus vai encher a tua casa, a glória de Deus vai encher a sua vida, a sua história vai começar a mudar. Quem crê nisso, diga amém. Quem aqui nesta noite está pronto para subir de nível? Vamos lá. Mateus capítulo 7, verso 7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede e o que busca e ao que bate, se abre lá. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabes dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens ao que lhes pedirem. O primeiro nível de relacionamento aqui citado, e somente nesse versículo nós vamos ter 3 níveis. O primeiro deles, pedir e dar-se-vos-á. É aquele nível em que você chega aqui pela primeira vez, do primeiro amor, não conhecendo ninguém, não sabendo como é a doutrina, não sabendo como é a liturgia, mas você se contagia, você observa a palavra, você aprende a palavra, aí você aprendeu que você precisa pedir para receber. Aí você dobra o seu joelhinho, ou você fecha o seu olho bem duro e diz: Senhor, eu quero. E aí Deus faz. Por quê? Primeiro amor, primeiro nível. Você lembra no primeiro dia que você entrou na igreja? Tudo que você pedia, no outro dia Deus respondia. Está aqui, ó. Sabe, um cheque em branco. Pedi, primeiro amor, primeira entrada. É o primeiro nível de relacionamento. O pai que tem o seu filho, e o seu filho ainda bebê, bem pequenininho, pede: papai, quer mamar? O pai não tem como negar. E o que o pai faz? Dá de mamar. É o primeiro nível. Você está entendendo? Quem está entendendo? Primeiro nível. Você, bebê espiritual, e o seu Pai celestial dá tudo que você pede. Pedi e dar-se-vos-á. Agora você vai entrar num segundo nível, que você começa a pedir como antes. Mas espera aí, não está sendo tão fácil assim, pastor. Quando entrei na igreja tudo acontecia, mas parece que tudo começou a piorar. Espera aí, parece que as coisas estão mais difíceis dessa vez. É porque você está subindo de nível. Você não é mais aquele bebê, naná. Você já está crescidinho. Você precisa conhecer um pouco mais. Você precisa adquirir mais proteína para o teu corpo. Você precisa começar a andar. Você precisa começar a crescer. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: o tempo do leite e do papá vai acabar. Você está preparado para isso? O tempo do dá
vai acabar. E você vai ter que entrar no outro nível. Qual é o nível? Buscar. Papai, eu quero mamar. E o pai diz: está na geladeira. Vai pegar. Quem está entendendo? Sabe por que isso? É porque você mudou de nível. Olha para o teu irmão, diga isso para ele. Você está mudando de nível, irmão. Não é porque Deus ficou triste com você. É porque Deus está vendo que você está crescendo. Você está? Olha o tamanho da barba. A puberdade está chegando. Começa a haver mudações, transformações no seu mundo espiritual. Então nós vamos para o segundo nível. Buscai e encontrareis. Pedi e dar-se-vos-á. Primeiro nível. Buscai e encontrareis. Agora abra sua Bíblia para você entender melhor. Livro de Marcos, capítulo 5, 25. Marcos 5, 25. Também é um versículo muito conhecido. Você já deve ter lido e relido várias vezes. Vai falar da história da mulher do fluxo de sangue. Marcos 5, 25 diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe aos seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então uma mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. Agora não estamos falando só de dadá, papai, dadá, mamãe. Não. Estamos falando de uma mulher que tinha gastado tudo que tinha com os médicos e indo de mal a pior. Com certeza era uma mulher religiosa, com certeza estava buscando a Deus, com certeza era uma mulher que clamava por Deus, e não somente por Deus, mas por toda a medicina naquela época. Só que todas as vezes que ela tentava ser ajudada, muito pelo contrário, tiravam cada vez mais dela. Chegou ela no fundo do poço e de repente ela ouve falar que Jesus estava passando por ali. Então ela, se olhando no espelho, disse: se tão somente eu tocar nas solas das vestes desse Jesus, eu vou ser curada. O segundo nível de busca: buscar e encontrarei. Você não vai ficar só pedindo. Você não vai ficar só chorando pelos cantos.
Você não vai ser mais um bebê espiritual. Você vai se posicionar como servo de Deus, como filho de Deus, tendo um Pai todo-poderoso que pode todas as coisas. Vai se postar diante de si mesmo e dizer: pela fé eu vou alcançar, pela fé eu vou alcançar. Se tão somente eu tocar nas solas desse Jesus aí, eu vou ser curada. Se tão somente eu ir na igreja hoje, eu saio de lá transformada. Se tão somente eu chegar naquele lugar naquele dia e o pastor estiver orando ou falar esta palavra, eu já sei que a minha vitória é certa. Eu já sei que a minha vitória é certa. Eu já sei que a minha vitória já chegou. Fé e atitude. Se você já fez isso, olha para o teu irmão e diga: parabéns. Dá parabéns para ele, parabéns. Você subiu de nível. Se você estava desempregado ou está desempregado, e está orando para Deus te dar um emprego: Senhor, eu quero emprego. Senhor, eu quero emprego. Glória a Deus, você está no primeiro nível. Mas se você está orando, está desempregado: Senhor, Senhor, eu estou desempregado. Senhor, eu quero um melhor emprego. E está fazendo o seu currículo, está acordando cedo, está encarando as empresas, está fazendo entrevistas, está fazendo concurso, você está em outro nível. Pedi e dá-se-vos-á. Primeiro nível. Segundo nível: buscai, buscai, buscai e encontrareis. O interessante é que nesse segundo nível, a mulher que naquela época, se estivesse com fluxo sanguíneo, não poderia nem menos a tocar em outra pessoa. Presta atenção. Não poderia nem mesmo tocar em outra pessoa, porque era considerada imunda. Ela não poderia nem sair de casa. Ela poderia ser apedrejada por estar com fluxo sanguíneo, saindo na rua e tocando nos homens. Nesse segundo nível, no nível da busca, entenda, nós não nos importamos com a multidão. Nós não nos importamos com o que o irmão pensa de mim. Nós nos importamos com o que a multidão quer. O mais importante é que eu quero de Deus. Nesse segundo nível, você não se importa com a multidão que está correndo atrás de Deus, mas você sabe o que você quer muito bem daquele Deus que você serve. E aquela mulher não se importando com nada, nem mesmo de alguma forma ou de alguma maneira ela pudesse ser apedrejada. Ela foi, ela caminhou, ela perseverou, ela foi, enfrentou a multidão que apertava, que a conduía, mas ela foi. Eu creio que ela pensava em seu coração, eu creio que ela sentia no seu coração: eu não vou voltar para casa da mesma forma que eu saí de lá, eu vou voltar transformada. Eu vou voltar curada. Eu não aceito essa enfermidade no meu corpo. Eu não aceito essa situação que eu estou vivendo. Eu estou em Peniel. Mais ou menos assim, tá? Só saio daqui se Deus me abençoar. Segundo nível, o nível da busca. Pergunta para o teu irmão: em que nível você está? Em que nível você quer chegar? Lucas capítulo de número 18. Lucas 18, capítulo 1. E vamos ao terceiro nível.
de relacionamento com Deus. Primeiro nível, pedir. Diga, primeiro nível, pedir. Segundo nível, buscar. Agora terceiro nível. Agora requer um esforço maior, percebam. Primeiro, você só tinha que dar. Dá, papai, dá, senão eu vou ficar zangado. Eu vou chorar. Dá logo isso para esse menino, senão vai ficar chorando a noite toda. Dá logo. Pedi e dá-se-vos. Buscai. Agora você precisa ter atitude. Você precisa sair da zona de conforto. Você precisa começar a usar a sua fé. Agora o terceiro nível vai ter um pouquinho mais de esforço seu, porque você vai ter que bater. Batei e abre-se-vos. Lucas 18:1 diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Presta atenção agora, porque você vai chegar no terceiro nível de relacionamento com Deus. Primeiro, pedir. Segundo, buscar. Terceiro, bater. Aquela viúva ia todo dia na casa daquele juiz e batia na porta dele. Todo dia, de dia, de noite, de dia, de noite, de dia, de noite. Senhor juiz, julga a minha causa. Senhor Jesus, juiz, julga a minha causa. Senhor juiz, julga a minha causa. Todo dia ele ia lá e tá. Ai, que irritante, mulher, irritante. Foi então que o juiz, mesmo sendo iníquo, mesmo não temendo a Deus, pensou: eu preciso julgar a causa desta mulher, para ela me deixar em paz. O terceiro nível de relacionamento com Deus, meu amado e minha amada, vai requerer de você perseverança na sua oração. O que eu disse? Tem muita gente desistindo. Entenda que quando aquela viúva foi à casa daquele juiz, ela tinha uma pendência e não dependia somente de Deus fazer, dependia também daquele juiz julgar. Presta atenção agora, aumente a sua atenção, porque quando a nossa oração se depara em algo que diretamente não está ligado a Deus para conosco, mas há uma terceira pessoa, quando a nossa oração, seja ela: Senhor, transforma o meu marido, transforma o meu filho, transforma a minha esposa, muda a minha família, converte todos os meus parentes. Quando esse tipo de oração é feito, demora um pouco mais de tempo. Vou te explicar por quê. Porque não depende somente de Deus e de você e Deus, depende também daquelas pessoas, porque Deus respeita algo que nós chamamos de livre arbítrio. E Deus, ele vai ter que mudar a concepção errada que aquela pessoa que você está orando tem. Quem está me entendendo? Então não é uma oração que vai ser respondida da noite para o dia.
Só para você ter uma ideia, foram 30 anos a minha mãe orando para o meu pai largar de beber. 30 anos. Pergunta para o teu irmão, quanto tempo você está orando por ele? Há quanto tempo você está orando por ela? Hã? Já quer desistir? Tchau, por Deus. Misericórdia. Ei, para você subir de nível, para você ganhar a tua casa e a tua família, você vai ter que buscar a Deus hoje por ele, amanhã, depois da manhã, depois, e depois, e depois, e depois, e depois, e depois, e depois. Não desista da sua oração. Pois quando você começa a orar por alguém, principalmente alguém que você ama, ou você quer que seja transformado ou transformada, aquela pessoa parece que vira o cão. Hã? Não é verdade? Quem concorda comigo? Levanta a mão. Começa a orar por ele, pastor, virou o cão, homem. Começou a orar pelos filhos, os filhos ficou tudo endemoniado. Mas entenda, meu amado e minha amada, para Deus dar a resposta que você precisa, Ele precisa entrar naquele coração duro. Ele precisa entrar naquele coração endurecido. E você sabe muito bem que para entrar em coração duro, só com o martelo que esmiuça a pedra. E todas as vezes que você se sente incomodado, faz melhor, bate alguém que está à sua frente. Bate na nuca dele, bate. De novo. Bate, de novo. Bate, de novo. Mas pode bater mesmo, aquele tapa. Agora eu te pergunto, não incomoda? Não incomoda? Então, meu amado, se você começou a orar pelo teu marido e ele começou a ficar meio incomodado, sabe o que está acontecendo? Jesus está tocando, Jesus está tocando nele, Jesus está tocando nela, Jesus está... Ei, você é a próxima vítima. E ele começa a fazer um alvo na vida daquela pessoa. O problema, sabe qual é? Nós desistimos de orar. O marido se levanta contra. Pastor, eu não vou mais orar por ele. Pastor, eu coloco na mão de Deus. Preguiçoso. O que Deus tem a ver com ele? É teu marido, não é de Deus. Quem quer ver ele transformado não é você? Então paga o preço, paga o preço, paga o preço, paga o preço pela vida dele, paga o preço pela vida dela. Mas pastor, está doendo, mas dói mesmo. É uma batalha, é uma luta. Mas agora pode ter um gosto amargo. Mas no final, se não tiver alguém do seu lado, bate nesse assento e profetiza. Diga: Senhor, é aqui que ele vai sentar. É aqui que ela vai sentar. Profetiza, 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 profetiza. É aqui, ó, aqui. Eu profetizo na vida do teu marido, meu irmão, minha irmã, que ele vai ser tão babão por Jesus, mas tão babão por Jesus, que ele vai querer testemunhar todo culto que ele vier.
Pastor, eu quero testemunhar hoje. Calma, irmão, mas você não recebeu a bênção semana? Não, mas já tem outra. Pastor, mas irmão, como que você faz para receber tanta bênção? Eu não sei, eu só sei que alguém deve ter plantado oração na minha vida e eu estou colhendo. Alguém plantou, eu estou colhendo. Alguém plantou, eu estou colhendo. Alguém plantou, eu estou colhendo. Olha para o teu irmão, pergunta para ele: você está plantando na vida do teu irmão? Você está plantando na vida do teu pai? Você está plantando na vida do teu marido? Quem planta, colhe. Quem não planta, não colhe nada. Pergunta para essa irmã que está ao teu lado: você está plantando na vida do teu marido, irmão? Planta na vida dele que você vai colher. Vai colher. E se você não colher, presta atenção, porque ele vai colher. Primeiro nível, pedir. Segundo nível, buscar. Terceiro nível, bater. Perseverar na oração, de dia e de noite. Desiste não. Vou te perguntar, como alguém que ama você, como alguém que está disposto a te ajudar, a decidir com você. Reflita agora e pense e imagine que você está comigo em uma sala, eu estou numa mesa e você aí está do outro lado. E eu vou olhar nos seus olhos agora. Vou perguntar para você, você vai responder para mim. Combinado, sim ou não? Vale a pena? Vale a pena? Vale a pena? Aquele barrigudo lá, vale a pena? Vale a pena? Vale? Então não desista. Crame de dia, crame de noite. Se vale a pena, é porque Deus escolheu ele para você. E ninguém vai roubar, ninguém vai tirar. Você vai vencer essa batalha. É no joelho, é na oração, é pedindo, é buscando, é batendo na porta, até que a porta se abra para você passar, cantando o hino da vitória. Pode aplaudir o nome do Senhor. Batei e abre-se-vos. Então olha para o teu irmão e diga: Deus renova as suas forças hoje. Você não tinha força nem para levantar o braço para orar por ele, mas hoje o Senhor vai te fortalecer de tal forma, de tal maneira, que você vai derrubar as muralhas das trevas, vai bater na porta do céu, e Jesus vai dizer assim: pode entrar porque você merece. Três níveis. E há um quarto nível. Deus separou em outro versículo. E uma coisa interessante que eu aprendi, que Deus ele não colocou na Bíblia tudo na sua sequência ou num versículo só, porque ele procurava os verdadeiros adoradores. E quem é verdadeiro adorador busca. E eu buscando, Deus me deu o quarto nível. Esse é forte. Pergunta para o teu irmão: você está preparado para o quarto nível? Ou melhor, pergunta para ele: que nível você está? Do dadá? Do buscar ou do bater? E pastor, eu estava no bater, mas desisti. Então hoje se coloca de pé novamente no seu lugar. Você é um intercessor. Você é uma intercessora. E quem é intercessor, intercessora, não desiste do seu alvo. Quem já assistiu Quarto de Guerra? Isso ali é para quem sabe bater.
E não somente bater, mas apanhar também. Coloca as fotos desse seu querido. Coloca a foto dessa sua querida. Joga sal grosso. Unge com azeite, com mirra. Até escorrer na foto. Dobra o teu joelho. Aponta para o nariz dele, para o nariz dela na foto. Na foto. Você vai se converter, você vai mudar, porque eu estou orando, eu estou buscando, e eu estou batendo, e você vai entrar pela porta também. Diga glória a Deus. Mas existe o quarto nível, diga glória a Deus. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Esse é forte. Quarto nível de relacionamento com Deus. Apocalipse capítulo 4, verso 1 diz assim. Quem contou, diga amém. Então diga assim para mim, é hoje. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Que nível! Olha só que nível. Pedir, primeiro nível. Buscar, segundo nível. Bater na porta, terceiro nível. E o quarto? A porta aberta. Tanto tem mais. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. Sobe aqui. Entenda, meu querido e minha amada. Porque no primeiro nível depende de você pedir. No segundo nível depende de você buscar. No terceiro nível depende de você bater. No quarto não depende de você. Depende de Deus. É como se Deus dissesse assim: filho, você pediu. Filho, você buscou. Filho, você bateu. A porta está aberta. Sobe aqui, que eu vou te revelar o teu futuro. Sobe aqui, que eu vou mostrar o que eu vou fazer naquela casa. Sobe aqui, que eu vou te revelar passo a passo aquilo que você deve ou não deve fazer. Olha para o teu irmão e diga: que nível espetacular. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Olha para o teu irmão e diga: quer saber qual o seu futuro? Está no quarto nível. Quer saber o que Deus tem preparado para a tua família? Está no quarto nível. Você vai ter que ralar. Entenda agora, em o nome do Senhor Jesus, entenda, meu amado e minha amada. Porque muitas pessoas aqui nesta noite estão em vários níveis de busca, de relacionamento com Deus. Mas eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus, que nós precisamos subir de nível, voar mais alto. E para isso acontecer, para chegar no quarto nível, João
o apóstolo João estava em uma ilha, abandonado, se sentindo sozinho, totalmente desprovido, condenado à morte. Nada ao seu redor tinha maior prazer do que buscar a presença de Deus. Olha para o teu irmão e diga: se quer o quarto nível, meu querido, morre para você mesmo, morre para o mundo, sacrifica, 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 porque o céu vai se abrir quando você sacrificar. Sacrifica. Pergunta para o teu irmão: quer quarto nível, querida? Sacrifica, paga o preço. No quarto nível, o seu eu morre. Eu quero morrer. Você não tem mais querer. Eu quero separar. Você não vai separar coisa nenhuma. Você pode até separar, mas quando ele tiver convertido, porque você entrou nesta batalha, você vai ter que terminar essa batalha. Deus não deixa nada pela metade. A obra que Ele começa, Ele é fiel para terminar. E Ele vai terminar a obra que Ele começou a fazer na sua vida. Ele vai terminar a obra que Ele começou a fazer lá na tua casa. Se Ele começou, olha para o teu irmão e diga para ele: se Ele começou a fazer algo lá na tua casa, se Ele começou a fazer algo na tua vida, entenda: Ele é fiel para terminar. 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 Aquele que começou a boa obra em minha vida, Ele é fiel. Ele é fiel. Nesse relacionamento, nesse quarto nível, você não tem coragem de pedir. Sobe aqui que eu vou te revelar as coisas ocultas, os mistérios. Você não tem coragem de pedir. Perde o interesse. Você não tem coragem de buscar. Você não tem coragem de bater. A única coisa que vem ao seu coração é: cadê Ele? Cadê Ele? Cadê Ele? Quem você está procurando? O anjo pergunta para você: cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Eu quero ver Ele. Eu quero tocar nele. Eu quero abraçar Ele. Eu quero deitar no colo dEle. Você não tem prazer em mais nada nesta vida. Você não tem prazer em mais nada neste mundo. O seu único prazer é a presença de Jesus na sua vida. É a presença de Jesus perto de você. É a presença de Deus te dando a paz que só vem dEle. Fique de pé no seu lugar.